E a coisa aqui da Vila Lobos começou já faz uns 10 anos, eu acho, que quando eu fui convidado para... Foi através de uma aluna minha que era professora de música aqui. A professora Flávia dava aula de música aqui e ela quis pegar uma reciclagem, alguma coisa, para ficar, né? E um pouco mais em cima do piano, né? E aí ela veio me falar do projeto. Olha, na Vila Lobos tem um projeto assim, a Orquestra Vila Lobos, é muito bacana. Eles estão precisando de alguém que dê oficina de piano lá. Falei, ó, me interessei, vim conhecer o projeto aqui, adorei e estamos aí até hoje. Isso! No final da minha faculdade de música, no último ano, eu trabalhei no Colégio de Aplicação como estagiário de extensão, bolsista de extensão, e aqui no Vila Lobos como estágio curricular. Na época, eu pude fazer no meu estágio curricular uma aula de violão em grupo. Atualmente eu acho que já não pode, por lei ou por orientação da instituição da URGS, que tu tens que ir para dar aula no currículo. Por exemplo, eu entrar ali numa turma de oitava série, antiga oitava série, e dar uma aula, dar aulas durante um certo período. Naquela época eu pude. Eu e um colega viemos aqui e passamos um ano, vindo uma vez por semana, dando aulas de violão para grupos de violão, para grupos de alunos. E aí no final do ano esses grupos se apresentaram junto no espetáculo de final de ano da orquestra e a gente manifestou o desejo de ficar, isso foi em 2006. E aí a Cecília em 2007 me contratou, eu tive a felicidade de ser contratado e desde então eu estou aqui. Aí em 2007 eu entrei. Durante uns meses eu dei aula até de flauta doce, um pouquinho, para substituir aquele ESE, que tinha uma questão contratual, que os oficineiros estavam contratados dentro de uma forma, eles tiveram que ser despedidos para ser recontratados por outra instituição, teve uma questão burocrática, então eu cobri um pouquinho de aula de flauta e aqui desde o começo eu dou aula de violão e de teoria musical. E em épocas eu já tive com um grupo vocal também, adulto e infantil, mas eu sigo com violão e teoria musical. Isso foi em 2007 que eu tive contratado, eu fechei ano passado 10 anos de estar aqui dentro dessa escola. Na verdade, 11, vou para 12, porque eu considero que 2006, quando eu estagiei, já foi meu primeiro ano. Em 2009 eu fiz o concurso da rede municipal para ser professor e passei e comecei lá na outra escola que eu comentei, na escola Leocádia, lá na Coab Cavalhada, e fiquei até 2014 lá. 4 a 5 anos de professor dentro do currículo com as turmas de pequenos, quarta, quinta série e também os mais velhos aqui da escola fundamental, que é o oitavo, nono ano. Então assim que eu fui parar aqui. E atualmente, de 2015 para cá, essas horas que eu entrei como concursado, elas se transferiram para cá, porque eu estava super bem lá no Leocádia, mas eu recebi um convite da escola do CEMET Paulo Freire, que é uma escola de EJA diurna, é a única da rede que é um EJA diurno, e que fica localizada lá perto de onde eu moro, lá na Santa Terezinha, lá perto do centro. E a professora me convidou, se eu não queria sair da escola que eu estava, para ir lá pro CEMET. E eu balancei, porque eu estava bem na escola, mas assim, a Coab Cavalhada fica a quase 1 hora de ônibus da minha casa, aqui também, e essa escola, assim, eu ia comprar uma bicicleta, eu ia para trabalhar com oficinas de música, com adultos, pertinho da minha casa, então seria ótimo. Daí eu liguei para Cecília para comentar, né, que tinha acontecido isso, e ela comentou, não, mas então tu vem para o Vila Lobos, porque eu me aposentei 40 horas, ela entrou mais 20 nesse mesmo concurso que eu, e se aposentou 40 horas, e tem essa vaga em aberto, tem 20 horas da manhã, e assim, eu vim parar aqui às manhãs, como assessoria pedagógica do projeto. A minha mãe era professora de piano e dava aula em casa, ela tinha alunos em casa. E eu, desde pequenininho, eu via aquela função de aluno entra e sai dentro de casa, ela dando aula, e eu gostava daquilo e queria aprender piano também, até que um dia ela chegou para mim, tu quer aprender piano também? Eu quero aprender piano também. Ela falou, mas então tu vai te dedicar, vai ser sério esse negócio aí. Eu digo, tá bom, vamos lá. E então ali o aprendizado de música começou, eu tinha uns 5, 6 anos, e aí quando eu tinha acho que lá pelos 13, 14 anos, ela começou já a falar para mim assim, por que tu não começa a dar umas aulas também? Ela dizia, tem uma gurizada aí, mais nova do que tu, já podia ir da zona, do bairro, né, do bairro onde a gente morava, e aí nessa época eu também já estava tocando violão. Ela dizia, violão acho que tu já pode começar a ensinar. Então
idade eu comecei já a ter uns alunos em casa e então muito antes de começar a faculdade de música. Depois que eu entrei na faculdade de música, aí a coisa começou a crescer um pouco mais também para dentro de escolas e tal. Como me tornei professor de música? Eu acho que desde o momento em que com 6 anos eu fiz algumas aulas de piano, não cheguei a fazer um ano, ali foi plantada uma semente para eu ser músico. Porque depois eu retornei a tocar na adolescência, quando eu fui aprender violão, e desde então a música não saiu da minha volta. Já na adolescência eu descobri que eu podia ensinar os meus amigos que estavam em volta violão, que eu podia passar aquilo que eu estava aprendendo adiante. E tive aluno assim já nessa época. Depois, na hora que chegou para decidir no final do colégio com o que eu ia trabalhar ou se eu poderia continuar estudando, eu já trabalhava assim de maneira amadora com música, tinha bandas e grupos e tal. E fui buscar, e aí que eu fui saber que existia uma faculdade aqui em Porto Alegre que capacitava para ser músico profissional, ter um diploma de ensino superior. Aí fui buscar, e o professor de violão, eu comecei a fazer aula de violão clássico, porque era faculdade somente de música clássica, música erudita na época. O professor me perguntou, tu queres fazer bacharelado ou licenciatura? Eu olhei para ele e falei, o que é isso? Aí que ele me explicou, licenciatura é para quem deseja dar aula, e bacharelado para quem deseja somente tocar, ser músico profissional, assim, no caso do violão, ser concertista de violão. E eu escolhi ser professor naquele momento do vestibular, escolhi ter uma formação que me possibilitasse ser professor, porque eu já dava uma ou outra aula de violão e porque eu simpatizava com a ideia. Já tinha dado uma vez uma aula de português na escola para os colegas, quando uma professora abriu o espaço e eu preparei uma aula e vim na outra semana, e aquilo ficou marcado comigo, que tinha sido uma experiência legal, eu tinha gostado. E aí eu resolvi fazer a licenciatura. Aí, daí em diante, fui me envolvendo, além de com trabalhos de música, porque eu sou músico, eu toco, eu componho, canto, com trabalhos onde a parte pedagógica do ser professor está envolvido, de dar aulas de música. É assim que entrou na minha vida. A orquestra, então, já faz 10 anos que existe um convênio especial, uma verba específica da Secretaria de Educação de Porto Alegre. De 12 em 12 meses, isso é um convênio renovado a cada 12 meses, em que o proponente é o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis, o CPCA, que é uma ONG parceira nossa aqui da comunidade, uma ONG de assistência social. Então, por meio do convênio, uma verba específica junto, que é repassado em convênio para essa entidade, a gente pode contratar os nossos oficineiros. Então, em termos institucionais, a Orquestra Vila Lobos é uma atividade da Escola Vila Lobos. Eu continuo servidora professora de música da rede municipal. Então, ele é um programa que hoje tem 25 educadores que trabalham especificamente em oficinas. A grande maioria delas são oficinas de música, mas também nos últimos anos a gente ampliou. Temos uma oficina que é ligada à parte do movimento e da dança, e tem outra oficina também ligada à parte do movimento, mas à expressão cênica, arte cênica ao teatro.
Olha, quando a gente é pequeno, eu acho que a gente sempre tem um sonho, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e tal. Mas eu sempre tive o sonho de ser professora. Não importasse do que, mas eu sempre tive o sonho de ser professora. E eu acho que eu tô no rumo certo. Na verdade, foram os meus amigos, o Wagner e o Michel, que, como a Cecília estava bem sobrecarregada, eles tomaram a iniciativa de dar um suporte para a Cecília, isso voluntariamente, né? Daí começou essa ideia de ter alunos ajudando a Cecília nas turmas de iniciação. E logo, como eu sempre fui muito interessada e sempre, né, tive um movimento muito grande, logo eu me interessei. Daí ali, através da monitoria, auxiliando a Cecília, que foi despertando em mim essa vontade de dar aula. Eu fui vendo que eu tinha essa habilidade, que eu tinha esse desejo, que eu me sentia muito bem fazendo isso. Daí começou ali como monitor, eu fui indo, daí comecei a fazer curso, foram surgindo oportunidades, assim. Daí que também foi alinhando essa questão de... Porque até no momento a gente não tinha nenhum aluno tentando fazer uma graduação, eu nem sabia direito, né, que tinha faculdade de música, né. Daí quando eu ingressei na faculdade de música, eu já estava dando aula, já estava assumindo as turmas, assim, foi acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe. E com isso a gente começou, né, quando eu comecei a assumir as turmas, a gente começou a atender mais alunos, começou a crescer mais, né, daí que a gente começou a abrir mais vagas para os instrumentos, assim, a gente conseguiu o apoio da SMED, sabe, daí que as coisas foram crescendo, assim. Mas eu me descobri como professora foi realmente me tornando monitora, dando auxílio para a Cecília nas aulas, assim. Que é a Casa São Francisco, né, que é um dos núcleos do CPCA, que tem a sede ali na Parada 10, tem a Santa Clara lá na Herdeiras e aqui no Mangue, aqui na Parada 15. A Casa São Francisco, que atende, que tem um serviço de convivência e tem as oficinas, né, e eu comecei aqui com uma oficina de flauta e aos pouquinhos eu fui conseguindo fazer com que o trabalho crescesse aqui e tivesse outras oficinas. E o que me motiva, o que me dá fôlego, o que me dá inspiração para estar aqui, realmente é saber da importância que um trabalho como esse pode fazer diferença para as crianças aqui, que tem uma situação de total vulnerabilidade, né, de terem contato com diversos tipos de situação de violência, né, e a gente sabe que com um trabalho desse, né, além de dar uma formação, né, de trabalhar a música como formação, mas pode dar um momento para eles, assim, de se descobrir, de terem momentos de alegria, de convivência, que a gente possa estar proporcionando aqui um espaço que eles possam, né, viver com mais felicidade, né, então eu acho que é isso que nos motiva aqui. Então, aqui tem uma equipe de educadores que também faz um trabalho maravilhoso, né, com as crianças. E todos acreditam na importância do trabalho da música, todos, né, fazem um trabalho de motivar eles a se inserir, porque aprender a tocar um instrumento musical não é fácil, né, e tem que ter uma dedicação, tem que ter um foco, uma responsabilidade, né, então nem todos acabam se identificando, então eu conto com o trabalho das educadoras aqui da instituição para que a gente possa motivar eles, né, e a gente sempre fala uma coisa, tudo que eles trabalham em música, né, eles podem levar para o resto da vida, independente da profissão, né,
de tu ter autonomia, de tu ser protagonista, né? De tu construir ideias, né? De tu ter uma organização diária de estudo. Isso tudo eles vão levar independente da profissão que a gente acredita que eles vão ter, uma profissão que a gente trabalha acreditando nisso, né? Independente do que eles forem escolher para a vida deles, o que eles trabalham aqui com a música, eles vão levar para o resto da vida. Tem muitas histórias boas, tristes, né? Tem crianças que a gente, ao longo do tempo, que eu digo eu sou vó, tem crianças que eu entrei lá, eram pequenas, hoje são mães, estão bem, graças a Deus. Tem algumas crianças que a gente acabou perdendo para a vida, para o mundo, mas eu digo que vale a pena estar ali com eles, a gente ri junto, a gente chora junto com as histórias. Mas é muito maravilhoso, eu aprendi muito, eu era uma pessoa há 17 anos atrás, que não acreditava muito vamos dizer assim, no que falavam, numa instituição qualquer que está ali para ajudar as crianças, as famílias, e trabalhando ali dentro eu vejo que a gente tem muita esperança, tem muito amor, muito carinho das pessoas que ajudam, a gente que trabalha se transforma, a gente vive a vida das crianças, das famílias. Então, muitas vezes é triste, mas a gente tem muitas alegrias também. A gente aprende a gostar de cada um deles, como filhos, como irmãos. A gente muitas vezes briga com eles, mas eu brigo tanto, que eu sou muito chata, mas é briga de mãe. Briga hoje, amanhã tá rindo, abraçando, beijando. Aqui é que eu respeito, aqui que é o ó, aqui quem manda, aqui ó. A cozinha aqui, a chefona tá. Eu tinha 9 anos de idade quando a Keliese surgiu lá na Casa São Francisco falando que ia começar uma oficina de cordas. E na época eu já fiquei muito interessada. Eu queria fazer violino no princípio, mas não tinha vaga. Então eu fui lá para me inscrever no violoncelo e acabei na viola. Olha que correria. E eu lembro de ter chegado lá no sábado, não tinha noção nenhuma de como era tocar algum instrumento. E mesmo assim a Keliese e o professor Diego tiveram toda a paciência do mundo para me ajudar assim, me explicar tudo direitinho, como ia funcionar. Eu descobri que também tinha as oficinas com a professora Keliese, no caso, que ela passava nas turmas, falando, divulgando. E aí eu me interessei, conversei com a minha mãe e ela me inscreveu. E dali eu comecei e fui indo. Aí em torno de uns 10 anos eu saí, depois de uns 12 anos eu voltei no coral. E aí quando eu já tinha uns 13 anos eu voltei para a oficina de flauta de novo. E aí depois eu passei para a Orquestra Vila Lobos, só que aí quando eu tinha uns 14 anos eu saí. E aí eu comecei a ir lá frequentar a 15, a instituição da 15, porque eu queria ver como é que funcionava lá e tudo. E aí a Keliese me convidou para voltar lá e tocar violoncelo lá. Porque né, quando eu estava na Orquestra Vila Lobos eu também tive a oportunidade de começar as aulas de violoncelo. E aí eu peguei e comecei no Vila Lobos, só que depois durante eu saí e comecei lá na instituição da 15. Aí lá eu comecei com várias oportunidades, que eu comecei a dar aula voluntário também. Depois, o ano passado, eu entrei num curso do CPCA, que faz parte, né? E aí lá eles me colocaram como jovem aprendiz esse ano, me deram a oportunidade de eu começar a trabalhar com a Kelly. E é uma coisa assim que eu gosto muito, sabe? É um sonho de vida para mim. Eu me vejo, cada vez que eu pego um aluno para dar aula, é uma coisa muito boa, assim, porque eu me sinto no lugar que eu quero e nas coisas que eu gosto de fazer. Bom, eu entrei na orquestra foi com 12 anos, que foi logo quando eu cheguei aqui, eu me mudei e num dia eu estava no curso e no dia eu estava passando ali na rua e eu ouvi e eu entrei para ver e eu já me interessei na hora, porque era uma coisa que eu queria fazer, eu já fazia antes de eu vir para cá e era uma coisa que eu queria voltar a fazer, porque eu gostava de fazer aquilo. Daí eu cheguei e conversei com a minha avó, que me cuidava antes, e eu falei, olha vó, eu queria ver com a senhora se não tem como a senhora me inscrever ali, falar com a professora e tudo mais, para mim poder entrar. E quando a gente chegou, ela conversou, tudo mais, eu entrei na flauta soprano, e depois já fui para contralto, e agora estou na soprano de novo, e é uma coisa que eu amo fazer. A Kelly faz muito por nós, né, os alunos dela, e por outras pessoas também. Por exemplo, tipo,
A gente tá na comunidade, acontece muita coisa, muitas vezes ruins, e a Kelly nos dá a esperança de que aquilo pode melhorar, que não precisa ser daquele jeito e que as pessoas podem ser melhor. E quando eu entrei na orquestra, a Kelly me inspirou muito, me ajudou muito e mudou a pessoa que eu era, porque eu era uma pessoa muito bagunceira, né? E ela me ajudou a mudar, a melhorar, a ser uma pessoa melhor e ajudar o próximo. E a Kelly, eu acho que não é uma inspiração só para mim, mas como para todos os meus colegas. A Kelly é uma pessoa especial, né? Não é daquelas professoras que está sempre, não vou dizer sempre no teu pé, mas ela é uma professora que te motiva, é uma professora que está sempre querendo ter o melhor, está sempre te botando para cima e fazendo de ti um ótimo músico. E eu tô aqui hoje, né, me querendo cada vez mais estar aqui com, não só com a Kelly, mas sim com todos, querendo o melhor de todo mundo e, se Deus quiser, tá aí para ajudar todos.